A história de Ruth, ela nos mostra que Deus nunca termina uma história no capítulo da dor. Ele sempre escreve uma nova página de amor, de restauração e propósito. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo. Essa mensagem, ela vai tocar no seu coração e vai te lembrar que não acabou. É só um recomeço, porque Deus ainda escreve histórias de amor. A história de Ruth, ela começa com perda. Ela perde o marido, ela perde a estabilidade econômica e financeira que ela tinha, ela perde a casa, a segurança, o conforto, ela perde o futuro. Porque naquele tempo, uma mulher viúva, ela era considerada uma mulher inútil. Ela não tinha quem pudesse prover o sustento dela, e ficar viúva naquele tempo equivalia a uma sentença de morte. E é nesse cenário que o amor verdadeiro, o amor de Deus, começa a se revelar na vida de Ruth. Ruth não era uma mulher do povo de Deus, ela era uma moabita. E os moabitas eram inclusive um povo que era inimigo do povo de Israel. Mas Ruth, ela decide ficar com a sogra dela, Noemi, e diz algo que ecoa até os dias de hoje, nos fazendo ver o quanto Ruth era uma mulher forte, uma mulher decidida e também uma mulher que sabia muito bem o que ela estava disposta a fazer a partir daquele momento de dor. Ela diz para Noemi, e isso foi o que fez toda a diferença na vida de Ruth, quando ela disse para Noemi: o teu Deus será o meu Deus. Eu creio que naquele momento o Senhor ouviu aquela mulher falando e ele despertou um novo olhar para a vida de Ruth, e isso fez com que a história dela pudesse ser mudada, pudesse ser transformada. Em outras palavras, Ruth, ela estava dizendo para Noemi: eu não sei o que vem pela frente, eu não sei o que nós vamos enfrentar, mas eu escolho confiar, eu escolho crer que o teu Deus não irá nos desamparar. Porque quando tudo parecia ser o fim para Ruth, Deus estava começando algo novo na vida dela. E talvez hoje você também esteja aí como Ruth. Alguém te deixou, a tua vida virou de cabeça para baixo, você se sente esquecida, sozinha, escanteada, escanteado, sem rumo. Mas o mesmo Deus que enxugou as lágrimas de Ruth, ele está olhando para você agora. O que Ruth ela não sabia é que enquanto ela chorava o passado, Deus preparava já um Boaz para garantir o futuro de Ruth e de Noemi. O que você chama de abandono, Deus chama de redirecionamento. Quem saiu precisava sair. Quem ficou, quem permaneceu, é porque é parte dos planos de Deus para a sua vida. E quem virá, virá no tempo certo, para o propósito de Deus, para que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida. Quem virá, não virá por acaso. O amor de Deus, ele sempre nos encontra no campo da fidelidade. Ruth era uma mulher que não era da cultura
do povo de Israel, mas ela demonstrou ali uma fé muito grande em Deus quando ela decidiu confiar nele e adotar ele como o seu único Deus. Então Ruth, ela foi trabalhar no campo, era uma mulher humilde, simples, e ela foi ali servir, colhendo as espigas de milho. E foi ali que Boaz a viu, não foi no palácio, ele a viu ali no cotidiano, na luta diária, trabalhando. Foi ali que Deus fez o olhar de Boaz encontrar Ruth. Quando você é fiel no pouco, meu irmão e minha irmã, Deus te apresenta ao muito. Quando você não para de semear, Deus envia a sua colheita. E quando você decide seguir mesmo ferida, Deus, ele te envia a cura. Boaz, ele não viu uma viúva, ele viu uma mulher de propósito, uma mulher batalhadora, uma mulher que arregaçava as mangas e ia para a luta. E é assim que Deus vê você também no dia de hoje. O abandono não é o fim. Eu não sei quem saiu da sua vida, da sua história, mas o abandono, o luto, ele não é o fim, ele é o caminho para um recomeço. Deus não apagou o passado de Ruth, ele reconstruiu a vida dela sobre as ruínas do luto. Ruth saiu de Moabe vazia e terminou na cidade de Belém, completamente restaurada. Ela saiu sem nome, terminou na genealogia de Deus. Saiu viúva e terminou casada, amada e honrada novamente. Você pode ter sido deixada, talvez você também tenha ficado viúva ou viúva, mas Deus, ele nunca te deixa, ele nunca nos abandona. E ele vai usar essa dor para escrever um testemunho que vai curar outras pessoas também. Ainda há capítulos lindos pela frente que Deus já está escrevendo na sua história. E hoje o Espírito Santo do Senhor, ele te diz: o que foi embora não te define, o que terminou não é o fim, porque ele vai restaurar você e tudo aquilo que se perdeu. O mesmo Deus que levantou Ruth, ele vai levantar você também. Você não vai sobreviver à dor, você vai florescer depois dela, porque Deus não quer que você sobreviva, ele quer que você viva, que você tenha uma vida e vida com abundância. E quando você olhar para trás, você vai entender, não foi rejeição, foi direção, não foi perda, foi livramento, não foi o fim, foi recomeço. Deus escreve novas histórias de amor. Deus ainda é um Deus de poder, é um Deus de compaixão, é um Deus de amor. E a próxima história que ele já está escrevendo é a sua. Deus não termina histórias no capítulo da dor. Declare isso aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e que Deus abençoe a sua vida. Amém.